o pessoal está acostumado que nós fazemos aqui. Hoje eu falei dele no programa do Vanderlei Correia. O Vanderlei, né, colocou a bola na marca do pênalti, eu só fiz chutar. Ele falou lá que tem muita gente que já jogou no Santos e no Corinthians. Aí ele falando do Serginho, que foi jogar lá no Corinthians uma vez. Aí eu aproveitei a deixa e já falei desse quadro nosso. Convidei o pessoal para estar aqui conosco. Espero que alguns tenham vindo. E nós vamos para ele. Então, pode ser, meu amigo Wesley? Você vai, como sempre, aí me orientando. Vice-inversa. 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 Do Santos para o Corinthians, meu amigo... Do Santos para o Corinthians, muito fácil. O senhor fique à vontade para falar o nome e até o apelido dessa pessoa. O goleiro Tufi. Tufi, o apelido qual seria, senhor Evaldo Rodrigues? O Anjo Negro? Não, Satanás Negro era o apelido dele, porque ele provocava os adversários, né? Porque eu sou evangélico, eu não vou falar Satanás Negro. Eu imaginei. E ainda dentro de uma igreja... Lembrando aí, um abraço ao meu amigo Ricardo, o Ricardo historiador, o Ricardo Magalhães. O Ricardo Magalhães colocou a data do Tufi através do almanaque do Corinthians, inclusive do Celso Zelt. Depois a Sofis, como sempre, descobriu através da sua lápide que a sua data de nascimento estava incorreta no almanaque do Corinthians. E ele que fez história lá no Corinthians, um dos maiores goleiros da história do Corinthians. Para quem não sabe, para quem está chegando na live agora, antes do Ronaldo Giovanelli e do Ronaldo Giovanelli, Gilmar dos Santos Neves e Cássio, o Tufi é considerado um dos maiores goleiros da história do Corinthians, né? Ele foi o primeiro goleiro ídolo da história do Corinthians. Era um grande goleiro, né? Inclusive virou torcedor do Corinthians e reza a lenda que foi enterrado com a camisa do Corinthians. Lá no túmulo dele, a foto escolhida é uma foto dele com a camisa do Corinthians. Vamos respeitar, apesar dele ter nascido em Santos, né? Ter nascido em Santos, ter sido o goleiro de 1927, que o Santos fez 100 gols em 16 jogos, e só foi para o Corinthians porque ele, junto com o Feitiço, que está aqui... O Feitiço é esse segundo da foto, meu amigo Wesley? Sim, é ele mesmo, isso né? mesmo. Brigou com o presidente da República, Luiz Washington, não é o Luiz Inácio, mas é o Luiz Washington, o Washington Luiz, é melhor dizer assim. Washington Luiz. E por causa desta briga, o presidente do Santos acabou colocando os dois na disciplina. Antônio Guilherme Gonçalves, o disciplinador médico-presidente do Santos, que punia a qualquer custo os jogadores do Santos Futebol Clube. Até se o clube perdesse, o que importava era a técnica e a disciplina, que posteriormente entrou no nosso hino. Hoje bateriam nele se fizesse isso, porque o Santos perdeu o campeonato por causa dessa atitude dele, né? A gente tinha feito 88 gols em 11 jogos, inclusive o Corinthians levou 8, foi um dos que levou 8 gols. E aí, depois que saiu, teve mais 5 jogos, o Santos caiu vertiginosamente, porque o Tufi era um grande goleiro. O meu amigo Feitiço era um grande goleador, um dos maiores goleadores da história do Santos, tem a melhor média de gols. Aí o Antônio... O pessoal do chat pode falar aí se acha que é certo, se tem que realmente colocar no... Se quem foi punido foram eles ou foram o clube. Vocês podem falar aí, fiquem à vontade. É um pouco de história, né, meu amigo? Você já chegou cheio de histórias para esse pessoal que acompanha a live, né, meu amigo? Trazendo aí Satanás Negro, nosso amigo Tufi. É o nosso diferencial. Se a gente não faz, se a Sofis não faz isso, quem vai fazer, né? Até porque a gente se dedica, é uma vida inteira dedicada à história, a gente tem que compartilhar isso com todos os torcedores que têm interesse em aprender um pouco mais sobre a história do Santos Futebol Clube. O Tufi, que também está no Almanaque dos Craques, né? Que você teve o privilégio, junto comigo, de ser um dos escritores. Vamos para o próximo, que só o Tufi aqui nós gastamos metade da live, meu amigo Wesley. Vamos para o próximo, porque não é tão grande, viu? Acho que a rivalidade de Santos e Corinthians é tão latente que Coritiba se assemelha ao Corinthians, por incrível que pareça. Mas falamos de tudo. O Feitiço saiu do Santos e foi para o Corinthians. É isso mesmo. A gente já era besta desde aquela época. Como é que você pega um dos maiores jogadores da sua história e manda
de graça para o Corinthians, né? É muito complicado. Mas eu não sabia, não. O feitiço eu não sabia, não. Eu sabia do Tufi. Vamos para o próximo, meu amigo. Senão eu vou ficar nervoso aqui. Vou achar. Vamos acelerar. Não foi da época do David Washington, mas desde aquela época o Santos já fazia mau negócio. Vamos lá, então. É 3 em 1 aí? Não, é o Antoninho? Antoninho? É o mesmo. Não sei. Negri? Maior artilheiro da história do Corinthians. Cláudio Cristóvão Pinho. O Cláudio. Para quem não sabe, aí na live que está chegando agora, o maior artilheiro da história do clube de Parque São Jorge é um menino da Vila. Cláudio Cristóvão Pinho jogou no Santos de 1940 a 1944, não é isso, meu amigo Wesley? E ele foi revelado Ele teve uma breve passagem pelo Palestra Itália também, né? Aí, por isso que ele despertou o interesse para o Corinthians contratá-lo. E ele foi revelado nas manhãs esportivas, que acabou virando uma espécie de uma tradição da cidade de Santos. Antes de passar para o próximo aqui, o Jota aqui Brasil, o seu Murilo já me questionou por que nós não estamos mais no Facebook. A gente também não sabe, Jota, nós estamos tentando resolver. Era uma ferramenta muito boa, muita gente assistindo, mas infelizmente a gente recebeu uma notificação de que o e-mail não está funcionando. A gente vai ver o que está acontecendo para a gente tentar restaurar isso. O meu amigo Marcelo, lá de Luxemburgo, o luxemburguês, cadê ele, meu amigo Wesley? Vamos colocar o pessoal para correr atrás para ver o que está acontecendo, porque o pessoal que gosta muito das lives estão perdendo por causa desse problema. Vamos para o próximo aqui, meu amigo Wesley? Vamos para o próximo. Só craque por enquanto, né? Tufi, Feitiço, Cláudio Cristóvão Pinho, tudo o bom. Número... Até agora, tudo bom para o Corinthians, né? Maravilhoso para o Corinthians, né? Levaram nossos craques assim de graça. O Ciro também não sabia que jogou no Corinthians, o Gato Negro. Ciro, Gato Negro, e chegou até a ser campeão pelo Corinthians. Você vai lembrar que essa média de gols aí foi passado por você para a revista, que é da matéria que eu fiz. Eu coloquei em sua homenagem, já que o senhor é o homem dos números. Positivo. Lembrando que o nosso amigo João Paulo, o Vladimir, meu amigo, até 2 jogos atrás tinha uma média de menos de 1 gol por jogo. Tinha 76 jogos e 73 gols sofridos. Em 2 jogos ele sofreu 10 gols. Mas nós estamos falando do Gato Negro, de Ciro Maciel Portieri, que foi, se eu não estiver enganado, o goleiro campeão do Santos em 1935, não é isso? É o goleiro que substituiu o Atier, e foi campeão paulista de 1935 com o Santos. E com destaques, viu? Foi um dos destaques da campanha do título. Lembrando que o Atier foi o melhor presidente, nós estamos em campanha política aí, né? Porque campanha política foi o maior presidente da história do Santos até hoje, inclusive toda a época do Rei Pelé, ele era o presidente do Santos. O Atier, que também era goleiro, que esteve justamente entre Tufi e Ciro. Hoje está tudo... Assim, e foi também um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro. Ivan, o Ivan é lateral ou zagueiro, meu amigo Wesley? Na década de 40. Ivan era lateral dos anos 50. E 50, teve um episódio até hoje não comprovado, que tanto ele quanto o Elvio Piteira estavam na gaveta, ou seja, comprado para facilitar para o adversário no Campeonato Paulista, e ele acabou indo para o Corinthians e teve uma boa passagem por lá. Até agora o Corinthians só se deu bem aí na parada. Ele que jogou 7 anos no Santos, 1950 a 1957. Vamos para o próximo. O pessoal pode ir tentando adivinhar também. Nós queremos aí o pessoal falando Tite. O Tite também foi para o Corinthians, mas Wesley, você está fazendo isso de sacanagem. Olha, antes, eu vou voltar no Tite aqui. Antes de você repercutir que o grande Tite, o Titoca, o tio-avô do Léo, o avô do Lucas Rios, e tanta gente boa que a gente conhece, jogou no Corinthians, mas foi uma breve passagem. Ele que era um excepcional ponta esquerda, só que tinha ali no Santos um tal de Pepe. Mas o Tite já retornou também. O Tite é daquele caso que foi e voltou.
E eu estava vendo aqui, o Tite, ele jogou contra o Corinthians, eu estava fazendo aí, a gente vai colocar daqui a pouco, mas ele jogou quase 30 partidas contra o Corinthians. Ele é um dos caras que mais jogou contra o Corinthians, o Tite. E depois foi para o Corinthians. Agora, esse próximo aqui, que eu, infelizmente, por não saber mexer com essas coisas de informática, já passei para o pessoal. Você deu um spoiler, é o grandioso Jonas Eduardo Américo, o Edu. Quem não conhece... O Corinthians também era tipo o Flamengo, né? Ficava mais olhando na Vila Belmiro, os treinos na Vila Belmiro, do que os treinos deles também, né? O Edu, que é campeão paulista pelo Corinthians no ano de 1977. Ele estava naquele time de 77? Fez a campanha toda, ele só não pôde jogar a reta final porque o contrato tinha que renovar. O Santos falou: a gente não vai renovar, não. Aí amarraram ele e não deixaram renovar, mas ele foi campeão paulista em 77 pelo Corinthians. Tentaram de todo jeito, mas não deu, né? Bom, você jogar os jogos finais sem Edu é uma perda legal, considerável. Olha o David Gaguinha, o David que fez aquele gol em 2004, 2002, que fez com que muitos santistas ficassem com o coração na boca. Bem complicado aquele gol do David, meu amigo Wesley Miranda. Nós estávamos, apesar de estar numa final de Campeonato Brasileiro, a gente estava com tanta confiança como está agora, né? De que o Santos ia ser campeão brasileiro, mesmo um jogo, faltando 10 minutos, o Corinthians tentando fazer 3 gols. Faltando 20 ainda vamos falar desse dia épico hoje, mas o David, com certeza, ele saiu com um problema, com um imbróglio, na época, saiu para o Corinthians. Ele que fez gols na semifinal do Campeonato Paulista de 2001, atuando pelo Santos contra o Corinthians, e depois virou carrasco, teve ótimas passagens pelo Corinthians, pelo Cruzeiro, foi muito bem. Ricardinho, agora é o contrário, agora você ainda é alguém que está indo do Santos para o Corinthians, porque o Ricardinho é o contrário, não é? Mas o Ricardinho, ele quando ele saiu do Santos, ele voltou para o Corinthians. Ao contrário do que todo mundo pensa, ele já tinha passado por São Paulo, Middlesbrough, quando ele já saiu do Corinthians. Então, quando ele saiu do Santos, ele voltou ao Corinthians. E foi um baita maestro. Tem certeza que você não colocou essa setinha errada aí em cima, não? Certeza, que eu não lembro não, mas tudo bem. A minha memória... Certeza. Você não lembra que o primeiro gol que ele marca contra o São Paulo, o primeiro gol que ele marca mesmo o Santos é contra o São Paulo na Vila Belmiro, no Rogério Ceni, no último minuto, e foi até uma resposta. Vou te lembrar uma coisa. 2002, naquele jogo da provocação do Diego, aonde estava Ricardinho jogando? São Paulo, pô. Isso aí eu lembro. No São Paulo. Ele já tinha saído do Corinthians já. Isso. E o nosso amigo Robson de Souza aqui do lado, meu amigo Ed, você faz isso para me tentar, que você sabe que eu morro de saudade. Uma vez me chamaram no privado, falaram: olha, Valdo, não é bom você ficar falando que Robinho foi um grande... Eu sou igual a Milton Neves. Chamado privado, eu conto aqui na live. Gente, o que Robinho faz fora de campo, fez, os problemas que ele tem com a justiça, é um problema dele com a justiça. Eu não sou advogado, eu sou santista, e esse menino fez uma diferença muito grande jogando com a camisa do Santos. Sempre vou lembrar dele como jogador do Santos com muito carinho, e depois do que passar pelo lado de fora, né, meu amigo Ed? Aí as 4 linhas da justiça, ele que se resolva, cada um deve responder pelos seus atos, mas com essa camisa, com essa magreza, com essas canelinhas finas, mata esse rapaz aqui de saudosismo. Mas agora o assunto não é Robinho, o assunto é Ricardinho. Vamos passar para o próximo, meu amigo Wesley. Vamos embora. Alessandro, uma vez encontrei com ele lá no aeroporto de Guarulhos, não jogou nada no Santos, foi um bom lateral contra o Corinthians, sofria na mão do Neymar, o pessoal fala, não deixava o Neymar fazer nada, não deixava o Neymar fazer nada. O Tite jogava, colocava 5 marcando o Neymar com ele, quando ele vinha no Neymar, o Neymar já cortava ele de vez, aí vinha Ralf, vinha Chicão, vinha todo mundo, o Neymar olhava para o outro lado, estava... Borges até que era um bom jogador, né? Mas tinha cada jogador que tinha, às vezes ali no ataque, para poder receber a bola, né? O William José e por aí vai. Aí o Neymar ia ter que voltar lá atrás na zaga, aí ficava complicado. Mas vamos para o próximo. Denis
Foi para o Corinthians também? Não lembro. Mas eu lembrei que era o Denis, Denis foi para o Corinthians. Ele teve... Hã? Esse aqui, parecendo o Hulk, pô. Quem é esse aqui, Wesley? Teve uma época que todo lateral direito que colocava a camisa do Santos, o Corinthians queria. Aí, em seguida, Denis, Pedro. Esse é o Pedro. Ainda bem que eu não sei nem quem é. Estou brincando, eu lembro quem é o Pedro, mas ainda bem que foi para lá, porque era ruim demais. Não, ele foi bem no Santos, ele foi bem. Nosso amigo Edu Dracena, o Capitão América, aquele que pousou com o nosso almanaque, tirou toda a tristeza, toda a angústia dele ter saído num momento difícil para ir para o Corinthians, ainda que saiu pela porta da frente, mas poderia ter ficado, né, Edu? Mas tudo bem, vamos seguir, meu amigo Wesley. Só no início nós já gastamos aqui 1/3 da live. Estamos só no início. Vamos andar, vamos correr. Marquinhos Gabriel jogou muito em 2015, porém no Corinthians foi lástima. Esse é muito Agora, sério. esse é o caso que foi e voltou. Ele foi, passou umas férias e depois voltou. Então, foi para o Corinthians, depois voltou para o Santos e está tudo em paz. E quem tirou essa foto sua foi esse rapaz que está falando com você neste momento. Vamos para o próximo. Sim. Fernandes? Fernandes. Esse também foi um dos casos que foi e voltou. O Fernandes também. Goleiro? Não sei, Wesley. Passe aí para nós andar. Para você falar que não sabia, você falou goleiro? Com certeza. Mas qual o nome? Qual a nacionalidade dele? Não é. Eu ia tentar falar o Ricardo, mas não é. Né? Não. Ele é muito famoso na história do Corinthians. Eu não sei nem falar. O pessoal chama ele de José Hungarês. O Celso Unzelt fala muito de José Hungarês. É José Leung, alguma coisa assim, húngaro. Beleza, meu amigo. Vamos passar, porque se foi famoso lá, para nós não interessa aqui. O bom é ser famoso aqui. O bom é ser famoso aqui. Esse não sei quem é também. Esse é o Maracai. Opa, Maracai. Jogou na década de 40. Pelo menos a década, se você fala o nome, eu falo a década. Esse também não sei quem é. Esse é o Zezinho. Zezinho. Eu lembro de um Zezinho do Juventude, que não é esse aí, com certeza, né? Ele foi um grande goleador. O Zezinho foi muito bom. Só que ele teve uma passagem mais apagada, pelo menos no Santos. E muita gente nem sabe que ele jogou no Santos. Esse aí é fácil saber também. Fora o Tite, que jogou por... Quem veio de lá foi o Zag. Zag? Aqui agora Zag. voltando. Você muda o negócio e não me avisa, meu amigo Wesley. Aqui agora é vindo do Corinthians do Santos. Sim, o Zag, que eu acredito ser esse entre o Pelé aqui, que está do lado do Pelé, não é? No meio aí? Aí tá Tite, Mengalvio, Cabralzinho, Zag, Pelé e Pepe. Aí sim. Vamos ao próximo, meu amigo Wesley. Não sei quem é esse, não. Não sabe, é campeão mundial pelo Santos em 1962. O grande Olavo, o seu Olavo, que depois foi treinador da base. Teve uma passagem, mas você não me esperou falar quando você falou que era campeão mundial. Eu imaginei que fosse o Olavo. Ele foi um grande lateral do Corinthians, inclusive, né, Wesley? Um dos maiores da história do Corinthians. Um dos maiores da história do Corinthians. Jogou muitos anos lá no Corinthians. E jogou muito bem no Santos. Foi um dos que brilhou aqui e lá, né? Esse também é muito fácil. Não sabia que César Maluco tinha vindo do Corinthians, não. Deveria ter trazido o corintiano aqui para bater papo mais nós hoje, né, Wesley? Para ficar aprendendo. Pois é, mas agora ficou tudo muito corrido. O jogo do Coritiba ontem, hoje preparar a live para passar para você, para quem nos assiste. O César não jogou nada nem no Corinthians nem no Santos, vamos passar também. A gente pega um cara que foi histórico, que já sai falando que não jogou nada, é um desrespeito doido também. Esse aqui é quem, meu amigo Wesley? Esse é um zagueiro de Copa do Mundo. Eu quero que você lembre. Djalma Dias? Sei não. Não. Amaral. Amaral, lembro do Amaral, só que não estava ligando. Amaral, não sei se ele jogou no Guarani também, mas eu lembro do Amaral, dos futebol cards lá, das figurinhas lá do Ataliba. Olha que foto.
Olha que foto linda do Ataliba, olha só. Ataliba que é tricampeão paulista. Ganhou 82, 83 Corinthians e 84 estava no elenco do Santos. A camisa reza a lenda que ele assistiu o jogo lá nos camarotes, lá torcendo para o seu ex-time. Lá na Vila Belmiro? Eu não assistiu lá no Morumbi, contra o Corinthians. Afinal, ele não jogou e ele estava torcendo contra. O Lima eu conheço, esse Lima me dá um trabalho doido, pelo amor de Deus, como é que não botaram... Adesvaldo, muito bom jogador, fez muitos gols pelo Santos. Lá, dele, Adesvaldo Lima, porque é igual contra o Corinthians mesmo, tinha 39 partidas do Lima, 37, não sei. Aí, para ir lá e na década de 80, para tirar do Lima, esse negócio do cara com o mesmo nome acaba com a minha vida. Mas beleza, Lima, você jogou bem, eu lembro dele fazendo bastante gol, ou alguns gols com a camisa do Santos. Vamos para o próximo. O cara tinha o peso de substituir o Chulapa, né? Olha que baita jogador. Hugo de Leon jogou também, foi do Grêmio para o Corinthians, do Corinthians para o Santos. O Corinthians estava cheio de dinheiro, aí montou um grande time com o Serginho, com o dinheiro do Sócrates, montou o Serginho Chulapa, o Hugo de Leon, o Dunga, e não deu certo. Não deram certo. E hoje é tudo muito, né? Hoje não tem mais aquelas coisas raiz, igual aquela foto dele com a camisa com aquele troféu do Grêmio, com o rosto cheio de sangue. Agora não pode nem entrar em campo mais. Antigamente os caras jogavam com a camisa cheia de sangue, estão tudo aí vivo, velho. Até hoje olhando nós. Mas na época não tinha, né? Não tinha problema, não tinha HIV. Hoje também não tem mais não, ninguém praticamente não vê falar. Meu amigo Dunga, que foi campeão, tetracampeão, jogando muito bem com a seleção brasileira. O Dunga que jogou no... Eu lembro de um Corinthians e Santos que com 1 minuto de jogo, o Dunga fez um gol para o Corinthians e ficou 90 minutos, bola lá e bola cá, bola lá e bola cá, e acabou, terminou 1-0 para o Corinthians. Teve uma ótima passagem pelo Santos, poderia ter ficado, só que ele só estava no Santos realmente para poder se projetar para outro time. Fred Eusébio Rincon, o pessoal está citando alguns nomes aí. Citando alguns nomes aí, eu acho que vai acabar aparecendo bastante ainda, que nós estamos só no início. Vamos até correr aqui, meu amigo Edson, que a gente está bem no início. Hoje vai ser uma live só de vice-versa. Marcelinho Carioca, esse jogou muito. Você percebeu que os caras jogavam muito no Santos e foi para o Corinthians, mas os caras que jogou muito no Corinthians veio para o Santos, apesar que Rincon jogou muito, hein? No ano 2000, Rincon jogou muita bola, 2000 jogou muita bola. Marcelinho não jogou muita bola. Eu não entendo, porque o Marcelinho ele faz tão poucas partidas pelo Santos, e apesar das cobranças, né? Tinha muita cobrança na época do Santos para sair da fila. Ele fez grandes jogos, inclusive na Vila Belmiro. Não, se eu não estiver enganado, ele está beijando o símbolo do Santos aí nessa foto, meu amigo. Perfeito. Um tapa na cara da sociedade um negócio desse, mas em todo caso, vamos fazer o seguinte: o Marcelo Carioca não jogou porque a torcida ficava pegando no pé dele. Gente, eu já falei, jogador bom de bola é igual mulher bonita. A gente perdoa sempre. Se Marcelinho tivesse ficado no Santos, aqueles gols de falta, mas eu vi dizendo que até jurado de morte era quando saía na rua, e ele jogou alguns jogos e foi embora. Bom, também valeu Marcelinho. O problema do Marcelinho é algo que está bem recente no Santos, era o Galo. O Galo, todo jogo contra o Corinthians, fazia 3, 4 faltas na entrada da área. Coitado do Edinho. Edinho saía pegar... Ao lado do Marcelinho, sabe quem é aquele camisa do Bahia? Preto Casagrande? Preto Casagrande. Hoje eu tô bom. Hoje eu só não tô melhor. Hoje você tá afiado. Foi a vitória do Santos ontem. Tem uns caras que estão vendo o pessoal aqui, o Wagner, o André Gomes, o Lucena, o Gado, os caras estão afiados aqui também. Então você tá vendo, os caras estão entregando para você tudo aí de mão beijada. Todo mundo já falou. Eu que estou acertando. O Doni, uma vez eu fui no Parque Antártico, olha que estranho, fui no Parque Antártico assistir um jogo do Santos e Marília, em 2003, se eu não estiver enganado, 2004, e toda hora que o Doni pegava na bola, o Santos vaiava. Não tinha 3-1. 3-1 para o Santos contra o Marília, toda hora que ele pegava na bola, a torcida vaiava. O Doni, que
é histórico também, porque foi ele que tomou o gol do Robinho nas pedaladas, foi ele que tomou o gol do Léo, foi ele que tomou aquele gol do Elano, inesquecível. E quando fecha no Léo deitado e passa Robinho correndo, já passa o técnico lá abraçando ele, que foi um dos melhores para mim, acho que o técnico não, o juiz, né? O Carlos Eugênio Simon está cumprimentando ele, tipo, consolando ele está assim, ó. Isso, meu irmão. E é um dos momentos mais felizes meu como torcedor do Santos na minha história. Bom, vamos seguir aqui, porque nós não estamos nem na metade aí, para desespero do Betão. O Betão jogou mais ou menos no Santos, mas a torcida pegava no pé também. Agora, o Betão foi um bom marcador do Robinho, hein? Esse é o meu amigo Bill, é isso? Bill não, é Bill? Não. Bill, bora Bill! Bill mesmo. Por pouco ali o símbolo da Nike não fazia um chifre na cabeça do Bill. Não jogou nada no Santos, provavelmente não jogou nada no Corinthians também. Vamos para o próximo, meu amigo Wesley. É uma pena que a gente não consegue olhar... Agora o próximo era o que não podia faltar, na minha opinião. O maior de todos os tempos no Corinthians, nos Santos. O nosso grande Gilmar dos Santos Neves. Essa camisa é do Manga, mas vai representar ele porque eu homenageei ele 8 meses antes do seu falecimento, que era um sonho que eu tinha, eu, o Alex Santos, o Edmar Júnior, todos os sofistas. E a gente tinha muita... Vai rolar um vídeo agora, um videozinho em homenagem a ele. Pode deixar rolando, então. Tá bom. A gente tinha muita vontade... Gilmar nasceu na cidade de Santos em 22 de agosto de 1930. Com 15 anos de idade, chegou ao Jabaquara. Jogou pouco tempo por lá como profissional e foi contratado pelo Corinthians para viver dias de amor e dor. No Parque São Jorge ganhou títulos da Copa Rio-São Paulo e do Campeonato Paulista. Foi o goleiro titular da primeira Copa do Mundo conquistada pelo Brasil em 58. Sorte no amor, clima chato no Corinthians. Deixou o clube em 1961. Gilmar declarou na época que teria ido a qualquer clube do mundo, mas não cabia em nada menos do que o melhor. O Santos de Pelé, que foi bicampeão mundial interclubes, além de bicampeão com o Brasil na Copa do Mundo de 62. Ainda foi à Copa de 66 e parou de jogar em 70. Dava rebote, não. Queima roupa. Você faz o River Plate. Time começa por um grande goleiro. Para o melhor time de todos os tempos, só o Gilmar dos Santos Neves seria suficiente. Obrigado, Muralha Santista, o maior de todos os tempos. Abraços dos amigos Alex Santos, Edmar Júnior e Wesley Miranda, setembro de 2012.
Muito prazer. Obrigado, você pode falar. Obrigado, fala. Fala, meu amor. Eu sempre. Obrigado. Obrigado. Só a presença dele já ele... Foram, complemento aqui, ele é o quarto goleiro que mais atuou no Santos. Você viu como você é amado? Muito. Infelizmente, nem todo mundo pode ter a oportunidade de estar aqui igual a gente, né? Senão a gente tinha muita gente. Privilegiados de poder estar aqui. Nós estamos representando toda uma nação, a nação santista e todo o povo brasileiro que realmente se orgulha de tudo que está muito, muito, muito. Obrigada, bem. Isso não... Ele está chorando de alegria, porque é a emoção. E a gente é um privilegiado de ter contar na história que a gente teve um goleiro chamado Gilmar do Santos Neves. Meu amigo Wesley, vocês conseguem emocionar. Eu tenho certeza que os meninos aí que estão nos acompanhando ficaram emocionados, porque é um dos maiores goleiros da história do futebol mundial. A gente não pode dizer que é a-sofis, ainda que todos que estão aí são a-sofistas, né? Mas é o pré-a-sofis, né? Que a gente já, antes mesmo da Sofis nascer, a gente já tinha esse carinho com os nossos velhinhos, aqueles que passaram pela Baixada. E essas coisas, um abraço, meu amigo Alex, um abraço, meu amigo Edmar. Você, eu vou dispensar comentário, realmente valeu a pena o trabalho seu aí, meu amigo Wesley. Foi emocionante, Gilmar. O que ele fez naquele jogo contra o Boca Juniors lá na Bombonera, que eu quero crer que foi na final da Libertadores, ele pegou muito, mas pegou muito mesmo. Está aí um dos motivos de nós sermos tricampeão da Libertadores, é por causa de